Eu quero falar sobre João 9:6. A cura, o toque de Jesus e a cura de um cego. João 9, versículo 6. Eu queria pedir para trazer uma água para mim, se for possível. Obrigado. A pandemia tirou a nossa resistência vocal, pastor Vasvaldo. Estamos voltando aqui, eu já tô sem voz. Cantei 3 músicas e já perdi a voz. Igual aquele jogador, igual se colocar o Ronaldo Fenômeno dentro do campo hoje para jogar. Então assim, mas para a glória de Deus, estamos retomando tudo. Já abriu? Vamos lá. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, fez saliva com lodo e untou os olhos do cego. Só até aí. Pai, te dou graças pela tua palavra no nosso coração. Te dou graças pela leitura da tua palavra, por aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Usa-nos, Senhor, usa-me para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres dizer à igreja. Toma minha boca, edifica a tua casa, edifica a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é muito interessante esse texto, porque ele fala de um momento que Jesus encontra um cego, e Jesus já vinha de uma temporada de curas, e de uma temporada de milagres na vida dele, no ministério dele, e as pessoas já estavam acostumando com Jesus fazendo aquilo, mas Jesus, nesse episódio, ele faz algo diferente, e me chama muita atenção tudo que Jesus faz com relação a esse homem. A Bíblia fala que esse homem era um homem cego, e era um cego de nascença, significava que era alguém que nunca tinha enxergado, alguém que não sabia o que era uma pessoa, o que era uma árvore, o que era, não conseguia, irmãos, nunca tinha enxergado. Então uma pessoa que não tinha noção de nada. Jesus pega esse homem, e Jesus começa a trabalhar na vida desse homem. E a forma que Jesus trabalha me chama muita atenção. Primeira coisa, nos fala, cegueira nos fala de estar perdido, estar sem direção, sem perspectiva. Fala de deficiência. A cegueira é uma deficiência, e a verdade é que na nossa vida, muitas vezes, nós somos cegos em muitos aspectos. Nós temos diversas deficiências na nossa vida. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que aquele cego, por ter nascido cego, talvez ele não sabia que ele era cego. Já tinha ouvido falar, não, você é cego, mas ele não conseguia ter noção do que representava ele ser cego, porque ele nunca tinha enxergado. A gente só consegue saber o que é o calor porque a gente sente frio. A gente só consegue saber o que é o frio porque a gente sente calor em algum momento. A gente só consegue saber o gosto de comer porque a gente sentiu fome, porque a gente já comeu. Mas esse cego nunca havia experimentado a luz. E algo interessante é porque quando Jesus chega perto desse cego, o toque de Jesus desperta esse cego para a necessidade de ser curado. O toque de Jesus desperta esse cego para entender que algo estava de errado com ele. Sabe que muitas vezes na nossa vida a gente se acostuma com as coisas. A gente se acostuma com as nossas debilidades, com as nossas deficiências. A gente se acostuma com os nossos pecados. A gente se acostuma com as nossas falhas. E muitas vezes precisa que outra pessoa chegue perto de você e te diz algo que está errado em você. Então aquele cego não conseguia compreender e entender o que ele precisava, até o momento que Jesus chega perto dele. Agora, uma coisa muito interessante,
Ao sentir o toque de Jesus, ele percebe que algo estava errado nele. Somente o toque de Jesus nos dá consciência das nossas necessidades de mudança. A Bíblia fala que Isaías começa o ministério dele todo bonitão. Ai de vocês, ai de vocês, ai. Apontava o dedo para todo mundo. Isaías já era profeta. Isaías já era o cara top dos tops, o mais crente. Talvez se a gente chegasse perto de Isaías, falasse, esse cara é o maior crente que eu conheço. Mas chega um dia na vida de Isaías que ele tem um encontro. Da mesma forma que esse cego, a presença de Deus se aproxima de Isaías. Vem cá, Isaías, deixa eu te mostrar umas coisinhas aqui, um pouquinho. E aí Isaías está lá apontando, ai de vocês, ai de vocês, ai de mim. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, dá a consciência de Isaías de que ele também era cego. Olha só, uma coisa muito interessante. Jesus encontra aquele homem e pega ele e leva ele para fora da aldeia. Por que Jesus levou ele para fora da aldeia? Por que Jesus não curou ele lá dentro, no mesmo lugar onde ele estava? O que Jesus queria dizer? O que Jesus estava fazendo? Esse texto, pastor Osvaldo, me chama a atenção, porque no versículo, eu não estou anotado o versículo, mas os últimos aqui diz o seguinte, Jesus disse assim, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Ele estava falando com o cego, de repente ele começa a falar sobre algo maior, e as pessoas não estavam entendendo bem o que ele estava falando aqui, mas existe uma relação naquilo que ele fez na vida daquele cego, com a obra que Jesus estava fazendo para o mundo. E a gente vai entender isso aqui. Jesus pega aquele cego então e tira o cego do lugar de conforto dele. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu conheci um cego, de verdade, cego mesmo, que mora aqui em Planaltina. O Emerson um dia foi levar ele na casa dele, ele pode contar essa história. Ele toca piano, toca muito bem. Inclusive Moisés, estou pensando em trazê-lo para o grupo. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Ele, irmãos, é impressionante. O nome dele é Juliano, e ele toca piano, mas toca muito bem, ministra muito bem. O Juliano trabalha no setor comercial sul. Ele sai da casa dele, ele mora em Planaltina, ele pega 2 ônibus. Ele sai da casa dele, pega o ônibus, desce lá no eixo, caminha dentro da quadra e chega no trabalho dele. Um dia o Emerson foi levar ele, depois do culto, ele ministrou na nossa igreja, o Emerson foi levar. E o Emerson não sabia chegar na casa dele. Ele foi guiando o Emerson para chegar na casa dele. Incrível que pareça. E o Emerson falou que ele passou, né? Você passou da casa dele, falou, peraí, você passou da minha casa. Ele percebeu que passou da casa dele, mas ele não enxerga nada, irmãos. Os olhos dele é tudo branco, só o branco do olho. O que eu quero dizer com isso? Aquele cego estava acostumado a viver naquele lugar. Aquele era o lugar de conforto dele. Aquele era o lugar onde ele sabia caminhar, ele sabia ir para a casa dele, ele sabia ir no mercado, ele sabia ir nos lugares que ele precisava ir, ele estava acostumado àquela vida. Quando Jesus pega aquele cego e leva ele para fora do arraial, Jesus está falando assim, olha, todo o conforto, aquilo que você já aprendeu, eu quero te tirar do lugar onde você se sente confortável, porque eu preciso te mostrar algo que eu quero fazer na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, nesses tempos, Deus está tirando a gente do nosso lugar de conforto, para nos mostrar algo diferente e novo, que Ele vai fazer na minha e na sua vida, amém? Então quando aquele cego sai, ele sai para fora do arraial, ele perde o referencial ali, já não sabe mais nada. Ali ele está nas mãos de Jesus, literalmente. Irmãos, não tem coisa melhor na face da terra do que estar nas mãos de Jesus. Mas aquilo gerava uma insegurança para ele, porque ele não sabia onde ele estava. Sabe, levar o cego para fora da aldeia significa tirar ele de onde tudo era natural, de onde ele se sentia confortável com a sua deficiência. Levar ele para fora significava tirar ele do lugar onde ele era visto como alguém sem futuro, porque as pessoas olhavam para ele e falavam, isso é só mais um cego que vai caminhando.
Jesus afasta ele das pessoas que não acreditavam na restauração. Deixa eu te falar, Deus vai tirar pessoas da sua vida, pessoas que estão impedindo aquilo que Deus quer fazer. Deus vai te afastar de situações que estão impedindo que Deus faça algo novo na sua vida. Agora, mais um ponto interessante, pastor Vadival. Jesus não faz como fez com os outros. Vários outros cegos passaram perto de Jesus. Jesus orava, vai, a tua fé te salvou. Mas com esse Jesus fez diferente. E lembra que lá no texto ele disse assim, olha, esse cego, eles perguntaram por que ele é cego, o pai ou a mãe dele que pecou. Jesus falou, não, ele é cego para que a glória de Deus seja revelada através dele. Jesus estava fazendo algo muito, muito interessante naquele lugar. Aí Jesus pega o cego, vai lá, cospe no chão e passa barro no olho do cego. Gente, já não bastava o cara ser cego, já não bastava tirar o cara do lugar onde ele conhecia tudo, para levar para o lugar que ele não sabia nada. E agora, além de ser cego, desacreditado, era um cego com barro no olho. Sabe o que Jesus estava fazendo naquele momento? Jesus estava evidenciando para aquele cego aonde estava a sua deficiência. Por ele ser um cego de nascença, ele não tinha noção. Ele sabia, já tinha falado, não, você é cego, mas não sabia, como eu já disse, o que representava. Jesus coloca aquele barro no olho dele. Jesus está evidenciando tanto para ele quanto para as pessoas que estavam próximas aonde estava o problema e a dificuldade dele. Mas será que Jesus era louco? Além do cara ser cego, além do cara ser desacreditado, agora é um cara cego, desacreditado e sujo de terra com barro no olho. Jesus estava fazendo alguma brincadeira de mau gosto com esse homem? Mas o mistério não estava em passar o barro nos olhos dele. O mistério estava na palavra que Jesus ia falar o seguinte para ele. Jesus disse para ele, vai lá e lava. Ir lá e lavar, irmãos, Jesus não estava falando para ele lá lavar o barro que estava no olho dele. Jesus estava dizendo, vai lá e deixa as suas imperfeições na água. Lave-se das suas dificuldades, lave-se das suas deficiências, lave-se dos seus pecados. O que Jesus estava fazendo, era dizendo para ele, somente alguém que lava, que se lava, pode ver. E aquele cego vai lá, e quando ele volta enxergando. Olha que coisa interessante. Ao curar aquele cego, Jesus estava anunciando a sua obra e sacrifício na cruz do Calvário. Olha a semelhança da humanidade com aquele cego. Por isso que ele estava dizendo assim, olha, ele estava dizendo lá em cima assim, perguntaram, e quem pecou? Ele disse, não, ninguém pecou, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que as obras de Deus sejam manifestas. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ele estava falando de algo maior, ele estava falando de algo que ele estava fazendo para toda a humanidade. Ele estava revelando ao mundo a luz. Ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas que loucura, eles só perguntaram para Jesus quem que tinha pecado, e Jesus vem com um discurso gigantesco desse, falando de coisas tão loucas. Mas olha, a nossa semelhança com aquele cego, todos nós estávamos cegos, todos nós perdidos. A Bíblia diz que todos estavam mortos em delitos e pecados, sim ou não? Somente a presença de Jesus, somente na presença de Jesus, a nossa cegueira foi revelada. Lembra quando Adão pecou? Adão pecou e estava lá. De repente a presença de Deus se aproxima do jardim. E quando a presença de Deus se aproxima, ele percebe que estava nu. O que é isso? A presença de Deus faz Adão perceber o pecado que estava dentro dele. Somente Jesus Cristo poderia revelar a nós o pecado que estava em nós. Somente em Jesus a nossa cegueira foi revelada. Ele foi aquele que expôs o nosso pecado e a nossa fraqueza. Ao cumprir a lei, Jesus mostra para o homem que todo mundo era pecador e não tinha o que fazer. Porque a verdade é que a gente se justificava, não, essa lei é impossível de ser cumprida.
Mas Jesus vem e cumpre a lei, e Ele joga barro nos nossos olhos. E Ele diz: agora precisa lavar. 3. Jesus surpreende a todos ao viver e morrer diferente do que aquelas pessoas imaginavam. Todos ficaram loucos ao ver Jesus jogar barro no olho daquele cego. Por que Ele fez isso? Ele estava fazendo algo diferente. A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus e a morte de Jesus surpreendeu a todos, porque ninguém esperava que Ele viesse da forma que Ele veio. Sabe por quê, irmãos? Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, do tempo que Ele quer, e nós não temos nada com isso. Sabe? Deixa de querer ficar falando da forma que Deus vai fazer as coisas na sua vida. Ah, Deus, mas eu só quero se for assim assado, eu só quero se for assim assado. Deixa Deus fazer do jeito dele. Estou acabando, irmãos. Jesus nos tira do nosso comodismo ao nos mostrar a nossa condição de cegueira. Está lá Adão e Eva tranquilão, bonitão, peladão, no paraíso. Peladão no paraíso. Adão e Eva, não tem uma música, né? Adão e Eva no paraíso. E de repente Jesus chega lá e acaba com a festa daqueles dois. A presença de Jesus chega lá e acaba com a festa e mostra para eles a condição real que eles estavam vivendo. Agora, concluindo, o mais lindo é que Jesus não apenas evidencia o nosso pecado, não apenas evidencia a nossa falha. Ele sim jogou o barro no olho do cego, ficou humilhado, o cego, olha lá, está lá o cego, além de desacreditado, ainda agora sujo, cheio de barro no olho. Mas Ele fez isso, sabe por quê? Porque Ele tinha solução, porque Ele sabia o que Ele ia fazer depois. Ele sabia o próximo passo. Sabe, o mais lindo é que Jesus não apenas evidencia o nosso pecado, expõe a nossa fraqueza, nos tira do comodismo, da mesma maneira que Ele fez com aquele cego naquele dia. Ele providencia a própria cura para o nosso mal eterno. E Ele se faz pecado por nós, maldição por nós, enfermidade por nós, fraqueza por nós. Ele assume o nosso lugar. Ele fala com aquele cego: olha, deixa eu te falar, passa para o lado de lá agora, eu vou assumir, joga o barro aqui, pode botar o barro aqui. E Ele assume o lugar daquele cego, e aquele cego sai de lá enxergando. A obra que Jesus Cristo fez foi completa. A obra que Cristo fez foi completa. Ele evidenciou a nossa falha, evidenciou o nosso pecado, evidenciou a nossa fraqueza, mas providenciou o Cordeiro que substituiu a mim e a você sobre o altar do sacrifício. Se você pode dar glórias a Deus e aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, Deus os abençoe. Aleluia.